Jogador do São Paulo fora da temporada, rapaz, aí complicou de vez. Vamos falar muito sobre isso, vamos falar muito também sobre a situação do Luciano, sai, não sai, fica, tem notícias sobre isso pra gente comentar e várias outras notícias do São Paulo, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo e ontem a gente teve aí a entrevista coletiva do Júlio Casares, né, rapaziada? E nessa entrevista coletiva, ele mesmo falou ontem que ia soltar, o São Paulo ia divulgar aí um relatório financeiro. Ele mesmo anunciou ontem que teve aí uma redução da dívida, né? E queria soltar o relatório e foi divulgado hoje esse relatório. São Paulo soltou um relatório, tá? Que assim, relatório que não dá para entender quase nada, tá? Colocou lá a redução da dívida, né? Só que, cara, tudo muito mal explicado, nem colocaram a dívida toda, né, que devia ter colocado, né, se o assunto é dívida, diminuir a dívida, devia ter colocado, né, quanto estava ali a dívida do São Paulo no total, né, é o mínimo que se espera aí, mas isso não aconteceu, ficou bem mal explicado aí esse relatório que o São Paulo divulgou, entendeu? Aí o que acontece? O GE trouxe aqui uma matéria, né, detalhando mais aí sobre cada situação desse relatório do São Paulo em relação à dívida que foi sim diminuída, é verdade, né? Sobre as vendas que o São Paulo fez e que vai ter que fazer mais, isso mesmo. E também sobre um ponto que eu acho que é um dos mais importantes, que é o São Paulo estourou o orçamento que estava previsto. O São Paulo gastou muito mais no primeiro semestre do que estava previsto no orçamento. E isso aí é uma preocupação, né? E outro ponto também tem um detalhe que é importante, que é o quanto que o São Paulo gastou aí, tá? Com as contratações. Como assim, Gabriel? Não veio esse jogador de graça? Tem que pagar a luva quando o jogador vem livre, né? Tem luva, né? Tem que pagar um empréstimo ali para trazer um jogador. Então o São Paulo gastou aí uma grana, inclusive, trazendo jogadores, tá? Ainda tem essa aí pra gente comentar. Vamos lá, ó. Nesse relatório, vamos começar aqui primeiro sobre o seguinte. São Paulo soltou um relatório e nesse relatório, tá? De janeiro a setembro, o São Paulo teve sim uma redução da dívida em 55, tá, milhões e meio de reais, tá? Então, de janeiro a setembro, a dívida do São Paulo caiu aí, tá? 55 milhões e meio de reais foi a redução aí até setembro, tá? Então, realmente teve essa redução aí, apesar que o Casares falou que era 57, né? Mas enfim, é 55 milhões e meio a redução. Vamos lá, ó. O novo relatório montado pela Outfield, parceira da Galápagos no fundo de investimento em direitos creditórios, né, que é o famoso aí FDIC, detalha a situação financeira do São Paulo de janeiro a setembro de 2025. Aí que tá, o GE coloca aqui que o endividamento total era de 968 milhões no fim de 2024 e caiu para 912 milhões em setembro de 2025, tá? Então, até setembro, a dívida do São Paulo caiu para 912. Entre as reduções está o endividamento bancário, que é a principal, né? Até porque o FDIC aí, né, cara, ele foi feito para pagar as dívidas bancárias, né? Que é as dívidas que o São Paulo tem com o banco, que é a pior dívida que o clube de futebol pode ter, é a dívida do banco. Tá aí, ó. A dívida bancária estava em 259 milhões no fim da temporada passada, tá? Então, no fim do ano passado, estava 259 milhões aí a dívida bancária do São Paulo. E caiu para 202 milhões de reais neste mês, tá? Uma queda aí de 22%. Tem vários tipos de dívidas, né? A principal, irmão, a que mais te sufoca é a dívida bancária. E teve essa redução aí de 22% na dívida bancária do São Paulo, né? Em relação ao ano passado, teve essa redução de 22%, tá bom? Além disso, de acordo com o relatório da diretoria financeira, o clube conseguiu a quitação de parcelamentos bancários e dívidas fiscais no valor de 15 milhões e acertou 2 milhões e 700 mil reais em dívidas referentes a direitos federativos e intermediações, que são valores de transferências de jogadores. Então teve algumas dívidas que o São Paulo conseguiu aí, né, fazer um parcelamento para poder pagar. Aí, né, e pagou 2 milhões e 700 em dívidas referentes a direitos, né, aí, direitos federativos, né, e intermediações,
valor que você paga pro jogador. Isso aqui eu acho que é do Ferreirinha, né? Que o São Paulo pagou recentemente uma parcela pro Grêmio em relação à compra do Ferreirinha, tá bom? Aí, rapaziada, aqui que tá, né, o ponto que mais preocupa, que é a questão com o São Paulo, e a gente tá falando isso aqui tem muito tempo, São Paulo estourou o orçamento aí que estava previsto. Tá aí, ó. Até setembro, tá, até o mês de setembro, o futebol do São Paulo teve um gasto de 309 milhões de reais. A despesa com a formação de atletas, né, que deve ser de Cotia, né, formação de atletas é investimento em Cotia, foi 39 milhões e 700 mil reais. Enquanto o valor investido em atletas profissionais foi de 35 milhões e 400 mil reais. Tá? Então o São Paulo investiu 35 milhões e 400 mil reais, tá, para trazer jogadores, contratações. Embora não tenha feito contratações com compra de direitos econômicos, o São Paulo fez negócios pontuais que exigem pagamento de luvas e também formalizou renovações. E desses 35 milhões, tá, que São Paulo gastou com contratação, é referente a luva, né, de jogador livre no mercado. Por exemplo, o Oscar tá livre, né, só que tem que pagar a luva para ele assinar o contrato, entendeu? Dando um exemplo, é aí. E tem também as renovações, que evidentemente que tem um custo ali também, né, cara? Além do aumento de salário da renovação, também tem a luva, tá? Então o São Paulo gastou 35 milhões e pouco mais de 35 milhões com luvas e também renovações de contrato, que teve muitas, né, esse ano aí, entendeu? No total de gasto, aí chegam a 384 milhões, tá? Aí que tá o problema, tá? Até esse setembro aí, o São Paulo gastou 384 milhões. 91 milhões, tá? Dos 384 que gastou, 91 milhões, tá? O São Paulo gastou a mais, tá? Então era pro São Paulo ter gastado 91 milhões a menos do que gastou. São Paulo estourou e muito, tá? Esses 91 milhões a mais que São Paulo gastou significa aí 31% além, né, aí do que estava orçado. Entendeu? O relatório aponta que os ajustes do futebol ainda não foram suficientes para o cumprimento aí, né, da cláusula restrita, tendo criado a necessidade de incrementar receitas de transferência de atletas para equilibrar o caixa e chegar ao superávit. Isso significa que a tendência é que o São Paulo faça mais vendas até o dia 31 de dezembro, tá? E então tá aí, cara, esse é o relatório financeiro do São Paulo, né? Revela aí que o clube gastou 91 milhões a mais, né, em relação ao que estava aí no orçamento, gastou 35 milhões aí, né, com contratações e é isso, né, cara? E também terá dívida aí de 55 milhões de reais. São os detalhes principais aí, né, que importa pra gente em relação a esse relatório que foi divulgado aí pela Outfield, né, que é a empresa aí que tá junto com a Galápagos, né, cara? Enfim, tipo assim, pô, aí tu vê, pô, legal, teve uma redução da dívida, legal, só que, cara, vendeu aí 233 milhões, São Paulo vendeu muito mais do que estava no orçamento, né, que foi 233, São Paulo vendeu jogadores no geral, vendeu muito mais do que tinha que vender, e vai ter que vender mais, né? Como tá aqui na matéria do GE. A tendência é que o São Paulo faça mais venda até o fim do ano. Então, tipo assim, cara, vai ter um superávit no final do ano, teve aí uma redução da dívida, mas tudo isso aí é porque o clube tá com a gestão competente? Não, isso porque o clube vendeu muito mais jogadores aí do que estava previsto, né? Teve que vender os jogadores a preço de pinga para ter um mínimo de superávit que vai ter no fim do ano, né? E para equilibrar as contas aí, né, cara? Então, tipo assim, até quando viu notícia boa, que era a redução da dívida, que vai ter um superávit também, cara, assim, questão de venda é bizarra aí. Aí estoura orçamento, né, cara? Então, tipo assim, triste aí a situação, né, que o Júlio Casares e companhia colocou o São Paulo, né? Bastante complicado aí, mas tá aí o relatório que foi divulgado nesta quarta-feira, né? Enfim, cara, os caras cara, tipo assim, cara,
Uma coisa é, pô, o São Paulo passou ali 5 milhões de orçamento, 10 milhões de orçamento, 15 milhões a mais gastou. Pô, os caras gastaram 91 milhões a mais, cara. O Gé botou aqui que é 31%, entendeu? A mais aí do que estava previsto. Tipo assim, é muito discrepante, mano. 91 milhões é muita coisa, muita coisa. É muita incompetência para uma diretoria só, né, cara? É muita incompetência para uma diretoria só. Enfim. Todo mundo ficou pé da vida aí com o Oscar de novo, porque ele voltou e, né, ficou 2 jogos no banco, nem jogou e agora tá com lesão da panturrilha, né? Só que o Oscar vai demorar um tempo para voltar e pode ser que nem volte mais esse ano. Pode ser que ele só volte em 2026. Informação da ESPN, olha só. A nova lesão sofrida por Oscar frustrou os planos do São Paulo de contar com meia para os jogos da reta final do Campeonato Brasileiro. Como a ESPN informou, o camisa 8 passou por exames e diagnosticaram uma lesão muscular na panturrilha esquerda. A reportagem apurou que o meio-campista ficará cerca de 1 mês fora de combate, voltando apenas no mês de novembro, tá? Então aí o previsto é que o Oscar fique 1 mês fora e que ele volte aí no meio, tá? Da metade aí do mês de novembro. Só que tem um ponto ainda. Nos bastidores do clube, no entanto, não é possível garantir o retorno do atleta ainda em 2025. Além de ser considerado uma lesão chata no processo de recuperação, que demanda maior cuidado, o problema na panturrilha acontece justamente no momento em que o calendário já caminha para a reta final. O São Paulo tem apenas 11 jogos pela frente no Campeonato Brasileiro. Com prazo de 1 mês para a liberação do departamento médico, o Oscar poder voltar a jogar, o Oscar ainda precisaria de uma readequação ao ritmo de jogo, principalmente por ter sofrido com problemas físicos que interromperam a sequência de jogos na temporada. Não está descartado que o clube trabalhe para ter o Oscar 100% apenas na pré-temporada 2026. Essa decisão, no entanto, só deve acontecer em 1 mês, após o período de recuperação do meio. Tá? Então, tipo assim, ele vai voltar daqui 1 mês, a tendência é que ele já esteja à disposição. Daqui 1 mês, né, o São Paulo vai ver, né, se ele realmente já está 100% e vai tomar a decisão, né, se ele vai estar em condições de poder voltar já esse ano ou se ele só volta na pré-temporada de 2026. Tem essa possibilidade do Oscar nem voltar mais esse ano. Informação que trouxe aí a ESPN, pode ser que o Oscar nem volte a jogar mais na temporada de 2025, né? Que já teve aquela fraturou aí, né, as vértebras, né? Aí ele ficou um tempo fora, aí voltou contra o Fortaleza, ficou no banco, não jogou. Foi pro jogo contra o Palmeiras, ficou no banco, não jogou. Aí data FIFA, o cara vai lá na data FIFA e tem uma lesão muscular na panturrilha. E pode ser que nem volte mais esse ano. Realmente, olha, bizarro aí essa explação do Oscar desde que ele voltou, né? Tipo assim, o cara não consegue ficar saudável, mano. O cara não consegue ficar bem para poder jogar. Bizarro aí mesmo, né? Enfim, vamos seguindo aqui agora e vamos continuar falando aí sobre... A gente vai falar sobre o Luciano, né? Mas tem o Oscar aí no meio também que a gente vai falar sobre 3 jogadores de uma vez só, tá? Que é 3 jogadores, que é o seguinte: o Oscar não consegue jogar, todo mundo peida a vida com ele, pô, tem que mandar embora, que não sei o quê. O Lucas também voltou, tem pouco tempo, a gente não sabe o que ele vai apresentar pra gente, porque ficou 6 meses fora. E o Luciano tem uma parte da torcida que quer que ele continue e tem outra parte que ele vai embora, né? Então são indefinições em relação aos 3 jogadores do São Paulo: Lucas, Oscar e Luciano, e é sobre isso que vamos falar, porque o São Paulo conta com os 3 pro ano que vem, tá? A informação aí que trouxe o Alexandre Vieira. O São Paulo projeta 2026 com o Luciano, Lucas Moura e Oscar como os pilares do elenco. Olha aí. O São Paulo já definiu que Luciano, Lucas Moura e Oscar fazem parte dos planos para a temporada de 2026. O trio é considerado fundamental pela diretoria e pela comissão técnica do Crespo, tá? Então você já é definido, ó. Os 3, a gente conta com os 3, ninguém que quer vender, mandar embora nenhum. Os 3 aí devem ficar, a diretoria quer ficar com os 3 e a comissão do Crespo também, né, trata aí que é fundamental os 3 aí no elenco pro ano que vem. O Luciano e o Lucas têm contrato até dezembro de 2026, enquanto o Oscar tem contrato até 2027. Internamente, o clube espera que o camisa 10
né, que é o Luciano, volte a marcar com frequência e vê o Lucas e o Oscar como grandes reforços para o próximo ano, apostando em uma temporada com menos problemas físicos. Se o Oscar e o Lucas não tiver tanto problema físico quanto essa temporada, é óbvio que são reforços importantes para a próxima temporada. Isso aqui é uma questão bem básica, bem óbvia, né? Se ele estiver saudável, é reforço porque esse eles não estavam saudável e não jogaram, né? Mano, o Oscar não jogou, o Oscar e o Lucas não jogaram nenhum jogo juntos depois do Paulistão. Teve Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e os três, né? As três competições, né, cara? Os dois não jogaram juntos nenhum jogo. O último jogo que os caras jogaram foi do Paulistão. Tipo assim, bizarro, mano. O que aconteceu? Negócio bizarro. A diretoria e o técnico Hernan Crespo não desejam perder nenhum dos três, avaliando que seria muito difícil encontrar jogadores com nível técnico e identificação semelhante e sem investimento, né, alto aí em direito econômico. Isso aqui é verdade. Se for para mandar o Lucas tem que ir embora, o Oscar, o Luciano, não vai trazer ninguém melhor que esse aí não, vale lembrar, tá? A questão é torcer para os três melhorar, principalmente Oscar e Lucas, e tá bem ano que vem, porque melhor que eles não vai trazer não, tá? A minha questão sempre é essa. Tem que mandar o Luciano embora. Tá, bonitão, e vai trazer quem melhor que o Luciano? Enquanto não trazer ninguém melhor que o Luciano, eu quero que ele fique. No dia que vier alguém melhor que o Luciano, é para mandar ele embora, rescinde, fala o que quiser. Agora, enquanto não tiver nenhum melhor que ele, eu prefiro ele, né? Questão bem básica aí. Uma saída do trio só é mediante a bons valores. A próxima janela de transferências seguirá o padrão das últimas, que é o São Paulo apostando em contratação de jogadores livres, empréstimos e oportunidade de mercado. Então tá aí, ó. Vai ser os mesmos moldes de contratação no ano que vem que teve nesse ano, né? O São Paulo então não vai trazer ninguém melhor que esses caras, né? Então é melhor torcer para eles melhorar aí pro ano que vem. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.